meus amores! Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje, terça-feira, 28 de abril de 2020. E para dar continuidade ao nosso roteiro de atividades, nós vamos trabalhar agora com geografia. Em geografia, estamos trabalhando o cotidiano e vamos continuar com esse tema. Cotidiano, a tia Samara já explicou para vocês que é as ações que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente acorda, escova os dentes, faz o roteiro de atividades, ou almoça, toma café, jantar. Então, são ações, as nossas ações que a gente faz no decorrer do dia a dia. Este é o nosso cotidiano. E para dar continuidade às nossas atividades, nós vamos pegar nosso livro de geografia na página 39, a página 46. Eu vou fazer juntamente com vocês a leitura e vou explicar toda essa atividade, tá bom? Antes disso, tem uma outra questão que nós pedimos aí no nosso roteiro de atividades, que vocês vão precisar fazer aí o olhar GPS. Lá na página 49 tem uma sugestão de como é feita essa atividade. Porém, lá pede para desenhar o colega, o corpo todo, e nós vamos fazer essa atividade em miniatura no caderno. Vocês vão desenhar o colega pequenininho no caderno e vão colocar alguns detalhes. Esses detalhes precisam constar um relógio no pulso direito, uma pinta na orelha esquerda, uma bermuda com bolso no lado esquerdo, uma camisa com 2 estrelas no lado direito, uma meia azul no pé direito, uma meia amarela no pé esquerdo e um curativo no joelho direito. O boneco de vocês que vocês vão desenhar no caderno precisa ter todos esses detalhes, tá bom? E agora vamos pegar nosso livro de Geografia Pueridomus e vamos fazer a leitura da página 39. Me acompanha aí. Página 39, ampliando ideias. O seu dia a dia. Você vai à escola todos os dias e ao dentista de vez em quando. Acompanhe a leitura aí do texto. Tia vai fazer a leitura. Para crianças, adolescentes e mesmo para muitos adultos, assistir a aulas é uma atividade frequente. E, habitualmente, essa atividade é realizada nos dias da semana, ou seja, de segunda a sexta-feira. Algumas pessoas também têm aulas aos sábados. Escovar os dentes é uma atividade rotineira que deve ser realizado todos os dias ao acordar e antes de dormir e após as refeições. Já ir ao médico ou ao dentista só ocorre de vez em quando. Atividades. Número 1. Observe novamente as imagens que representam situações rotineiras, na página 37. Em uma delas, há um hábito que, infelizmente, ainda é prática de muita gente, apesar de não ser uma atitude adequada. Identifique essa atitude e escreva como corrigi-la. Vocês vão voltar lá na página 37 do livro, observar o que está acontecendo lá nessa página, nessa cena, e contar pra gente o que é esse hábito errado que eles estão fazendo lá. E vocês vão escrever, identificar essa atitude que eles estão tendo e escreva como se deve corrigi-la, como que deve ser feito de forma correta, qual o jeito certo de fazer, como que podemos corrigir essa atitude errada. E agora nós vamos aí para a página 40. Como é o seu dia a dia? Estou lendo o número 2. Letra A. Recorte o quadro da página 209
da Geoteca. Vocês vão lá no final do livro, na página 209, e vão recortar lá um quadro que explica lá o dia a dia, que explica os dias da semana, e vocês vão recortar, porque nós vamos precisar dele para fazer a nossa atividade de hoje. Na letra B, diz assim: anote durante uma semana. Então, vocês vão gastar uma semana para fazer essa atividade. Todos os dias, você vai anotar as atividades que realizar em cada período do dia. Manhã, tarde e noite. Vocês vão anotar lá durante uma semana o que vocês fizeram de manhã, de tarde e de noite. Na letra C, você vai estar pedindo assim, ó: mostre seu quadro preenchido para um familiar. O pai, a mãe, avô, tio, etc. Peça ajuda para verificar se não faltou nada e se há alguma atividade que não deve ser de conhecimento público, pois é uma informação que só diz respeito à sua família. Na número 3, diz assim: a número 3 nós não vamos realizar agora, nós não vamos realizar ela aí, porque a número 3 está pedindo, nós vamos realizar assim que voltar às nossas atividades, às nossas aulas presenciais, porque está pedindo para fazer na sala de aula com a ajuda da professora. Então, nós vamos fazer essa atividade quando voltar às nossas aulas. Na número 4, diz assim: agora escolha 2 lápis de cores diferentes para pintar seu quadro. Use. Você vai ter que pintar e qual cor você vai querer utilizar para indicar as atividades que você realiza com muita frequência. Então, você vai marcar lá no seu quadro, com uma cor que você vai pintar aí nesse quadradinho, as atividades que você faz com muita frequência. Depois você vai escolher o outro lápis de cor e vai pintar esse quadradinho aí para identificar as atividades que você realiza com muita frequência. Então, depois que você escolher essas 2 cores, você vai lá no seu quadro e vai colorir lá as atividades que você faz com muita frequência e as que você faz com pouca frequência. Número 5. Olhando o quadro, que cor é predominante? Por que isso acontece? Você vai olhar seu quadro depois que você vai colorir, vai observar qual cor que predomina. Predomina é a cor que aparece mais. Qual a cor que está mais aparecendo lá no seu quadro? E por que isso acontece? Você vai me contar por que a cor que você escolheu aí está predominando. Será que é porque você faz com mais frequência? Pense aí na resposta e escreva aí, tá bom? No livro. Você vai agora na página 41, o número 6 diz assim: o dia a dia das crianças também pode ser diferente, dependendo de onde moram. Observe as fotos. Na foto 1 aí, que foi em Porto Velho, Rondônia, em 2009, tá escrito aí na foto A, essa foto aí das crianças atravessando o rio aí de barco. Tá vendo que é um barco escolar? Tá escrito escola, as crianças utilizam ele para poder ir para a escola. E na segunda foto aí, na foto B, é em São Paulo, em 2007, onde as crianças estão aí em uma van escolar. As crianças utilizam essa van aí para ir para a escola. Na letra A, diz assim: cite o tipo de transporte utilizado para ir à escola em cada situação. Então, você vai colocar qual o tipo de transporte escolar na letra A, na foto A, e qual o tipo de transporte na foto B. Vocês vão escrever isso aí na letra A da atividade. Na letra B, da número 6, você está pedindo assim: que características explicam o uso desses tipos de transporte? Quais as características
que explicam aí os usos desse transporte. Por que na foto A as pessoas utilizam o barco para atravessar, para ir para a escola? E por que que na foto B eles utilizam a van escolar? Qual o motivo deles utilizarem aí esses dois transportes escolares diferentes? É hora aí de interpretar. Viu como a tia Samara falou lá na hora de português que é importante interpretar? Nós vamos precisar também interpretar essas duas imagens aí e dar a resposta. Agora nós vamos para a página 42. Abram junto com a tia Samara e vamos fazer a leitura. Na página 42, nós vamos ampliar ideias, sozinho ou acompanhado. Alimentar-se e fazer a higiene pessoal são práticas que fazem parte da vida de todo mundo. Já brincar, estudar e trabalhar são atividades que nem todos realizam, não é mesmo? E você já deve ter percebido que há atividades do dia a dia que são realizadas individualmente. Ou seja, as pessoas as fazem sozinhas. Outras atividades são realizadas com outras pessoas, sendo que algumas só podem ser desenvolvidas em grupo. Atividades. Número 1. Que atividades cotidianas você já realiza sozinho? Você vai dar aí na sua resposta pessoal. Você vai escrever aí no livro, na número 1, o que você já realiza sozinho, tá bom? Agora nós vamos para a página 43. Diz assim, ó, tem uma foto das crianças brincando de roda e diz assim: não é possível brincar de roda sozinho, certo? Na número 2 da página 43 diz assim: e quais atividades você faz em grupo com seus colegas? Você vai dar uma resposta pessoal, contar aí para a tia, escrever aí no livro quais atividades você faz em grupo com seus colegas. A número 3 está perguntando assim: para quais atividades você precisa de companhia de um adulto? Por quê? Você vai dar uma resposta pessoal. Você vai dar a sua resposta. Em quais atividades você precisa da companhia de um adulto e por que você precisa da companhia de um adulto? É uma resposta sua, pessoal, que você vai precisar responder. Lembrando que todas as respostas pessoais, a tia Samara vai olhar e nós vamos corrigir quando voltar às nossas aulas presenciais. Abram agora o livro na página 44 para a gente continuar com a leitura da nossa atividade de hoje. Questão número 4. Há atividades que o ser humano pode fazer sozinho, mas para realizá-las depende de outras pessoas. Observe as ilustrações. Numere-as na sequência correta e explique o que está sendo representado. Presta atenção aí. Tem 4 imagens. A primeira imagem tem um senhor aí vendendo algumas maçãs na sua barraca de maçãs. No desenho número 2, no segundo desenho aí, tem uma criança comendo uma maçã. No quadrinho número 3 aí, no terceiro quadrinho, tem um senhor colhendo as maçãs. Então, está lá no pé pegando as maçãs. E na quarta foto aí, tem um caminhão carregando as maçãs, transportando as maçãs. Lá na atividade que a tia Samara acabou de ler, está dizendo assim: numere na sequência correta e explique o que está sendo representado. Ou seja, qual a sequência correta aí? Primeiro, o que a gente faz? A gente come, a gente vende, a gente colhe ou a gente
transporta para algum lugar? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Será se é colher? Vamos pensar. Depois a gente faz o quê? O que a gente tem que fazer aí logo em seguida? A gente tem que transportar para algum lugar para ser vendido, a gente tem que comer. O que é o segundo quadrinho? Vocês vão enumerar elas aí na ordem que deve ser, que deve acontecer as coisas, tá bom? O que a gente tem que fazer primeiro? Colher, transportar, vender, comer. Qual é a ordem que a gente precisa colocar essas imagens? E depois você vai explicar o que está representando. O que essas imagens estão representando aí para você, tá bom? E agora nós vamos para a página 45. E a página 45 nós vamos ampliar ideias. Locais ou lugares? As palavras local e lugar não querem dizer a mesma coisa. Acompanha com a tia a leitura. Quantos locais você frequenta no dia a dia? Já parou para pensar? Casa, rua, escola, padaria, feira, parque, praça, loja, casa de familiares e amigos. Nossa! São muitos os locais, não é mesmo? Você aí tem 2 pontinhos e tá pedindo assim, no primeiro pontinho. Faça uma lista dos locais que você frequenta ao longo do dia. Quais os locais você frequenta ao longo do dia? Escreva e faça uma lista, essa resposta é pessoal. E no segundo pontinho, diz assim, entre esses locais, quais são os que você conhece melhor? Entre esses que você escreveu, quais são os lugares que você conhece melhor que você frequenta? Então, você vai escrever aí sua resposta pessoal. E agora nós vamos para a última página, que é a página 46. Nós vamos fazer a leitura juntos. Acompanha com o dedinho aí com a tia a leitura. Nos estudos de geografia, há uma palavra específica para indicar os locais que são frequentados cotidianamente pelas pessoas. Lugar. Não é uma palavra nova para você, certo? Já deve tê-la usado em diferentes momentos, como em: aqui é desconfortável, vou procurar outro lugar para me sentar. O lugar desse livro é na estante e não sobre a mesa. No lugar onde moro, venta muito. E que lugar lindo! Agora é com você. Escreva 2 frases contendo a palavra lugar. Você vai colocar aí sua resposta pessoal. Vai pensar em 2 frases que utilizam a palavra lugar e vai escrever com bastante atenção. E agora, por último, usar a mesma palavra para situações diferentes não é muito fácil, não é? Mas não se preocupe com isso agora. No decorrer do seu estudo, você terá a oportunidade de compreender melhor o significado do conceito de lugar para a geografia. E, mais importante, aprenderá para que isso serve. E tem uma foto aí que é da nossa sala, pode ser considerada um lugar. A sala da sua casa, a sala da escola pode ser considerado um lugar. Então, essa é a nossa atividade de geografia de hoje. Responda com bastante atenção, com bastante cuidado. Na quinta-feira, no dia 30 de abril, a tia Samara vai fazer a correção com vocês lá no Meet, na nossa aula ao vivo.
Então, um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima!